Galera, no vídeo anterior de Toph, vimos um embate entre Kibo e Gallade ser marcado. Já o vídeo de hoje começa mostrando o resultado da troca de caneladas entre os dois. Kibo estava com um belo inchaço na canela e ele dizia: que hematoma enorme, mas tenho certeza que o Gallade também tem um, não? Otton respondia: não confunda maçãs e laranjas. Você realmente acha isso? Para aquele cara, seus chutes não passam de picadas de mosquito. Vamos ser claros, você não tem a mínima chance contra ele em uma luta de trocação. Kibo respondia: talvez, mas nessa luta, vencer não é importante pra mim, e perder também não. Se eu lutar contra Gallade é pra aprender Muay Thai, a única coisa que importa é me aprimorar. Otton absorvia aquelas palavras, em seguida se aproximava e dava um tapa na cara de Kishi, esse que questionava: o que há de errado com você, pai? Otton respondia: no esporte a derrota é aceitável, mas nunca nas artes marciais. Talvez isso não signifique nada para você, mas no mundo das artes marciais, derrota é sinônimo de morte. Você está pronto para perder a sua vida também? Kibo respondia questionando: você não acha que está sendo um pouco excessivo demais, pai? Afinal, isso é como um treino, pô. Otton respondia: não, seu oponente é muito mais sério do que isso. Ele vai te bater com a intenção de te matar. Venha, siga-me. Kibo absorvia a ordem e a cena cortava para eles num parque. Lá Otton tirava seu terno e esticava seu punho. Em seguida, Kibo questionava: tá, certo, e agora? O que você quer, pai? Otton respondia: vou te dar um soco bem na cara. Levante o queixo e prepare a guarda. Kibo absorvia aquelas palavras preocupado e nos era mostrado, e o Mico e o Chique. Já Otton exclamava: se você conseguir aguentar, terá minha consideração. Kibo entrava em guarda e respondia: haha, interessante, quando você quiser. Otton disparava e dizia: prepare-se. Em seguida lançava um direto que de repente acelerava e acertava o rosto de Kibo. O rapaz era lançado para bem longe, e após um tempo nos era mostrado Kibo acordando de um desmaio e questionando: o que aconteceu? Eu estava em guarda. Otton respondia: cabe a você descobrir. Estou voltando para Kobe. Kibo questionava irritado: Ainda com a mesma frieza de sempre? Que droga! Eu vou lutar contra o Gallade amanhã. Então é assim? Bem, você vai ver o que eu vou fazer com esse cara. Você vai ficar bem surpreso, pai. A cena cortava para a cidade, onde uma forte tempestade de vento e um tempo fechado premeditavam um clima inquietante. Enquanto o som de vento assolava a cidade, íamos adentrando uma estação. Lá dentro, sentado com os moradores de rua, estava Gallade, até que de repente, ele se erguia e começava a fazer o ritual do Sarama. Os moradores de rua presentes olhavam confusos e Gallade começava a pensar enquanto se lembrava do passado. Eu conheço a miséria mais do que ninguém. Eu conheço o inferno. Nessa hora, alguém batia palmas e Gallade olhava. Em seguida via Kibo que dizia: terminou seu Waikru? Podemos começar? Gallade nessa hora tirava seu casaco, enfaixava seu braço com bandagem. Em seguida Kibo questionava: e agora, tá pronto pra começar, Gallade? Nos era mostrado, e o Mico e o Chique de espectadores. Em seguida Gallade e Kibo fazendo guarda. Ambos se preparavam, e Kibo acelerava entrando com um chute baixo. Gallade bloqueava facilmente e questionava: o que foi isso? Era para ser um chute baixo? Kibo se surpreendia, em seguida chutava dizendo: vai se arrepender se ficar provocando. Kibo lançava outro chute, já Gallade entrava com uma joelhada na canela do rapaz. Kibo sentia muita dor e Gallade dizia: seus chutes se parecem com os chutes de um garotinho. Uma velocidade absurda, Gallade lançava um chute baixo na perna de Kibo. O ataque era tão forte que emanava um som absurdo, e as pessoas questionavam: ei, o que diabos foi esse som? Foi um tiro? Kibo recuava com dor e o Ico comentava: isso não está indo bem. E o Chique dizia: os chutes do Kibo nem se comparam. Que som absurdamente altos de Gallade faz? Os moradores de rua começavam a se aproximar e o Chique pensava: droga, a perna do Kibo agora está completamente rígida. Gallade nessa hora encurtava e lançava um chute no corpo. Os órgãos internos de Kibo colapsavam e o rapaz recuava com dor. Gallade encurtava para não dar espaço e Kibo olhava tenso. Os moradores começavam a torcer e Kibo pensava: é impossível saber de que lado atacar. E o mesmo vale para seus ataques. Confiante, Gallade questionava: está assustado? Kibo questionava: como é? Gallade repetia: você está com medo de mim. Olha pra você. Você parece um vira-lata assustado. Kibo rangia os dentes e disparava questionando: quem você pensa que eu sou? Gallade nessa hora encarava bem, até que de repente, Kibo batia a palma na frente de seu rosto. Gallade fechava os olhos e Kibo lançava um chute na coxa enquanto dizia: toma essa, vai! O chute baixo do pega-moscas.
Galed sentia dor e Yushiki questionava. Ei, espera aí, o Galed tá perdendo o equilíbrio? Kibo nessa hora lançava outro chute, mas Galed interceptava com um frontal no peito. Kibo desequilibrava e Galed aproveitava para se aproximar e chutar as costelas. Kibo sentia dor, mas já tomava outro chute. Porém, ele bloqueava a tempo. O rapaz era jogado contra a parede e questionava com dor. Do que você tá falando? Mal começamos, pô. Galed respondia. Vamos lá, admita. Você está com medo, não está? Implore pelo meu perdão. Vá em frente e diga. Kibo sorria e respondia. Até parece, você é louco. No piscar de olhos, Galed pegava Kibo num clinch e dizia. Acredite, você está errado. O lutador de Muay Thai lançava a primeira joelhada, segunda, terceira, quarta. Kibo apenas se fechava e o Mickey comentava. Com uma série de joelhadas como essa, os braços que ele está usando como guarda logo ficarão inutilizáveis. Kibo continuava tomando as joelhadas na guarda, até que sua guarda quebrava e ele era acertado no nariz. Sangue jorrava e todos olhavam surpresos. Em seguida, Galed lançava outra joelhada. Kibo agarrava o joelho a tempo e Yushiki comentava animado. Opa, beleza! Agora que ele vai levar a luta pro solo. Kibo posicionava seu braço e dizia. Ô Galed, eu vou te dar uma lição por não me respeitar. Quem você pensa que eu sou, cara? Kibo empurrava Galed e o batia contra a parede. Em seguida, continuava dizendo. Eu sou Kishi Miyazawa do estilo Nadashinkage. Interrompendo sua frase, galera, Galed acertava uma cotovelada no rosto. Kibo sangrava e na sequência tomava um chute no meio da cara. Antes de Kibo cair, Galed girava seu corpo e subia com um chute. Ao ver aquilo, Yushiki dizia. Ei, já é o suficiente, Galed! Ele já está... Antes de completar sua frase, o chute de Galed chegava. E Kibo era jogado para longe. O rapaz parava próximo aos bichos e lá fora, o vento forte soprava. Em seguida, Kibo pensava. Realmente tem essa diferença tão grande entre nós? Além do meu apanhador de moscas, eu não o peguei nenhuma vez. Eu não sou capaz de vencer esse cara? Kibo se erguia em guarda e dizia. Não, ainda não acabou. Dizer pare agora e desistir não faria sentido. Eu vou lutar até a morte. Os moradores de rua começavam a torcer por Kibo e Yushiki comentava. Nossa, o Kibo tá em péssimo estado. As pernas dele estão tremendo. Ferido, mas com um bom olhar, Kibo exclamava. Vamos lá, manda ver e me mostra o que você está escondendo. Calmamente, Galed respondia. Há muito tempo, lutei contra um cara como você. O cara não tinha nenhuma técnica, só um bom queixo e aguentava bem. Kibo questionava. Haha, sério? Tá, e agora? O que você vai fazer? Galed respondia. Primeiro, eu vou quebrar suas costelas. Galed acertava outro chute na região comentada. Sem conseguir reagir àquela velocidade, Kibo sofria com dor. Em seguida, tomava um chute no rosto e Galed dizia. Agora dei um chute frontal e finalizarei com a espada da cobra. A joelhada de Galed acertava Kibo em cheio. Sangue jorrava e o rapaz caía sentado ao bater contra a parede. Kibo mostrava-se em completo estado de incapacidade. Então Galed se virava e saía andando. Mas na mesma hora, Yushiki percebia algo. Em seguida, um morador dizia. Ei pessoal, olha ali! Galed parava, olhava e via. Kibo se erguendo. Em seguida, o rapaz dizia. Mas eu sou um cara durão. Não me confunda com seus amigos fracotes do Muay Thai. Os moradores de rua iam à loucura. Já Galed dizia. Aquele homem também pegou minha espada da cobra e se levantou. Você parece tão acabado quanto ele. E para recompensar seu espírito de luta, eu o deixei descansar com minha técnica especial. E o Mico suava frio e dizia. Então agora é a hora. Galed disparava e dizia. Está na hora de você rezar. Galed encurtava e Kibo respondia com um frontal, mas Galed deixava uma imagem residual e aparecia entrando com um giratório enquanto exclamava chicote de espinho. Ao ser acertado, Kibo perdia a força das pernas na hora. Ele caía de joelhos, depois de cara contra o solo. Os moradores de rua comentavam que sequer tinham visto o movimento de tão rápido que havia sido. Já Yumiko pensava, então esse é o chicote de espinho. Yushiki avançava para intervir, mas Yumiko interrompia dizendo, não fique nervoso, Yoshi. Kibo agarrava o tornozelo do seu oponente e dizia no chão. Você pode ter terminado, mas eu com certeza não. Meus reflexos e constituição física não são os de um mortal comum. Galed se surpreendia e Kibo continuava. Seu ataque foi definitivamente bom.
Muito bom. Mas eu o levei na testa, onde o osso é mais duro. E aqui, galera, só um comentário. Esses dias, num vídeo do canal, eu tinha dito que a testa é o melhor local pra tomar uma porrada, pois era isso que o Kibo havia feito. Aí um cara até comentou aí: galera, pelo amor de Deus, não escutem esses youtubers onde eles falam pra você levar soco na testa ou algo do tipo. Então, sinceramente, galera, o comentário do cara nem foi um ataque a mim, e isso é óbvio. Eu aqui, galera, só tô fazendo o papel de comunicar. Eu não espero passar nenhuma mensagem para ninguém, porém é um fato. Na arte marcial, em esportes de combate, a região da testa é um local mais seguro de ser acertado se você for acertado. Porém, pelo amor de Deus, galera, nenhum ataque no rosto é indicado para levar. Então eu espero que compreendam isso enquanto assistem esse tipo de vídeo. Eu acho que esse tipo de alerta não é necessário, né, galera? Pelo menos comentem aí se vocês acham que eu devo enfatizar isso. Eu acredito que não é necessário, vocês sabem muito bem separar o que é ficção e o que é realidade, né? Porém, como eu disse, o ataque da testa não é ficção, é algo da realidade, porém, não saiam por aí tomando pancada na testa. Dito isso, vamos parar de enrolação e voltar pro vídeo. Galad nessa hora avançava com um chute usando a perna solta, mas prontamente Kibo puxava a outra perna na qual ele segurava. Em seguida subia com um chute no pescoço. Galad sentia o impacto ressoando e nos era mostrado o local com um hematoma. Na hora, Yushiki dizia animado: ele acertou a garganta em cheio, caramba! Era impossível prever um chute vindo daquele ângulo. Kibo se reposicionava, fazia um giro e entrava com um chute na costela de Galad. Em seguida, chutava com a outra perna do outro lado e questionava: e aí, meus chutes continuam fracos? E o Mikio sorria e comentava: olha só, o seu chute médio do Muay Thai está em boa forma. E o Chique dizia: beleza, tá funcionando, pô! Os ataques estão acertando agora. O Galad não tá conseguindo ir bem, não. Só que nessa hora, galera, Galad tentava fazer um clinch, mas Kibo golpeava o corpo e questionava: o quê? Tá com dor e quer fazer um clinch? Mas a dor só começou, cara. Kibo acertava outro golpe no corpo. Em seguida, era ele que fazia o clinch e dizia: e tudo graças ao que você me ensinou. Segure firme a parte de trás da cabeça com as duas mãos e chuta com toda a força, né? Kibo acertava uma joelhada. Em seguida, subia outro joelho enquanto Yushiki dizia: caramba, o Kibo tá dando joelhadas como um verdadeiro lutador de Muay Thai, velho. E além disso, ele tá procurando brechas. Quando ele encontrou tempo para dominar movimentos como esses? A joelhada de Kibo pousava na costela do seu oponente e o Miko respondia: o Kibo é como uma esponja. Nos era mostrado Kibo lançando uma chuva de joelhadas e o Miko continuava dizendo: mesmo no meio de uma luta, ele é capaz de absorver as técnicas de combate do oponente e torná-las suas. E o Chique dizia surpreso: isso significa que ele é... espera, isso é impossível! Galad nessa hora empurrava Kibo para afastá-lo, mas o rapaz subia com um chute no queixo e o Mickey dizia: sim, Kibo sem dúvidas tentará isso. Kibo avançava dizendo: era isso que eu queria fazer. Kibo acertava uma joelhada perfeita no rosto e o Chique comentava: um joelho vindo? Espera, é a espada da cobra? Um corte profundo aparecia no rosto de Galad. Em seguida, o mesmo caía de costas contra o solo. Animado, Kibo dizia: toma! Espero que você tenha gostado do sabor da sua espada da cobra. Os moradores de rua comemoravam, e Galad tentava se levantar enquanto tremia. Já Yumiko alertava: não devaneie, Kibo, atenção! Kibo voltava sua atenção para o seu oponente e dizia em guarda de Muay Thai: então vocês, praticantes de Muay Thai, são mesmo durões, hein? E o Miko comentava: o impacto não foi tão forte quanto ele esperava. Não é o tipo de técnica que você domina na primeira vez. Porém, funcionou. Ser derrubado com a própria técnica. Isso sim deve estar corroendo o Galad. Confiante, Kibo questionava: e aí, como é ser copiado? Já agora, posso muito bem sacar esse seu chicote de espinho. Galad absorvia aquelas palavras e Kibo disparava dizendo: se eu tiver aprendido a lição, é bem assim. Aqui está o seu chicote de espinho. Kibo encurtava, fazia o giro e o sangue jorrava de Galad. Em seguida, seu colar de Buda voava. Nos era mostrado Galad caindo de cara contra o solo. Depois podíamos ver um completo breu de sua consciência. Enquanto estava desmaiado, entrávamos num flashback no nordeste da Tailândia. Lá Galad contava como narrador, enquanto seu eu pequeno estava diante de um cão de guarda enorme. Se eu quiser viver, tenho que lutar. O cão latia enraivecido e o jovem Galad encarava. Em seguida, o cão disparava para morder. O jovem respondia com um chute no rosto e o cão se afastava. Galad encarava em guarda e o cão avançava para morder. O pequeno desviava e nos era mostrado dois homens adultos vindo de longe.
seguida, o cão se reposicionava e ia atrás para morder. Mas nessa hora, Galliard tropeçava numa pedra. Em seguida, via o cão chegando para morder seu rosto. Mas com um frontal no corpo, Galliard atravessava a pele do cão e o animal caía morto, com as tripas de fora. Um dos homens que via a luta entregava um envelope com dinheiro para outro homem, o possível responsável pelo pequeno. E a cena cortava para a cidade dos Anjos, Bangkok. Lá, ainda no flashback, o narrador dizia: Galliard se tornou um lutador aos 10 anos de idade. De volta ao presente, Galliard sangrava, mas se erguia, e Kibo dizia animado: vou falar a real, cara. Se não tivesse feito isso, teria me decepcionado demais. Vamos lá, vamos continuar. Ainda temos muita coisa pela frente. Galliard olhava sério e Kibo encurtava com um chute médio. Galliard bloqueava e devolvia um chute baixo, na qual Kibo bloqueava. Ao ver os bloqueios se repetir, Yumiko dizia: bloquear com os braços fará você perder pontos no Muay Thai. Absorver tudo com as pernas sem perder o equilíbrio é a única solução. O Kibo agora está bloqueando tudo com as pernas. Isso também é uma técnica do Muay Thai. Ele está querendo mergulhar na coisa. Nessa hora, víamos Kibo tirar o pé para bloquear. E com o mesmo pé, ele acertava um chute no rosto enquanto Yumiko dizia: um chute alto de esquerda para contra-atacar o chute baixo de direita. Animado, Yoshiki dizia: beleza, é hora do cara cair então. Kibo sorria ao ver o corpo do seu oponente de fato cedendo. Mas Galliard firmava seu pé e pensava: se eu quiser viver, devo lutar. Em guarda, Kibo dizia: dizem que você precisa mirar na cabeça se quiser nocautear um praticante de Muay Thai. Já tentei algumas vezes e ainda não funcionou. Surpreso, Yoshiki questionava: cara, por quê? Por que Galliard não cai? De volta a Kibo, o mesmo dizia: com a quantidade de dano que você sofreu, um ser humano normal já teria caído há muito tempo. Nessa hora, Yoshiki questionava: como é? Ele está fazendo isso pelos 500 anos de história do Muay Thai? Yumiko respondia: não é isso que está segurando Galliard. Independente do seu orgulho ou vontade de lutar, isso não é suficiente para mantê-lo de pé. Kibo nessa hora avançava e dizia chutando: se for assim, eu vou te chutar até você dormir. Galliard se fechava bloqueando e lançava um frontal para afastar, mas Kibo tirava o frontal para o lado e lançava um chute no rosto. Galliard sentia o impacto e Kibo dizia: ainda não terminei. O rapaz subia com uma joelhada voadora no rosto e Galliard era lançado para a parede. Porém, ele se firmava e voltava a fazer guarda. Todos se surpreendiam e ao ver os olhos motivados de Galliard, Kibo questionava: o que é isso? O que está te mantendo acordado desse jeito? Longe daquelas palavras, Galliard pensava: derrota significa inferno. Nessa hora, galera, entrávamos num flashback no estádio de Lumpini, na Tailândia. O local simples nos era mostrado. Em seguida, podíamos ver espectadores vendo uma luta de crianças, sendo que uma delas era o jovem Galliard, que trocava golpes com um garoto. Por um tempo, a luta era bem equilibrada. Ambos trocavam golpes nas respectivas guardas, até que, de repente, Galliard subia um chute alto e isso sangrava o nariz do seu oponente. Na sequência, a brecha que Galliard procurava era encontrada, pois ele acertava um chute baixo e o garoto era nocauteado com aquele golpe no joelho. O gongo soava, e momentos depois da luta, Galliard contava: o vencedor é parabenizado e recebe uma recompensa monetária. Ainda no flashback, Galliard via seu oponente se aproximando com uma muleta. O pequeno entregava um presente. Era o colar de Buda que Galliard tinha até hoje. O mesmo pegava, e o garotinho sorria. Em seguida, seu treinador ou empresário chegava dando tapas na sua cabeça. Tempos depois, mas ainda no flashback, nos era mostrado Galliard chegando na província de Krontoy. Ele passava pelo local bem simples, ia seguindo por um trilho. No caminho, ele procurava por um endereço que estava anotado num papel, porém ele via um cachorro bem magrinho no caminho. Mas mesmo assim, continuava seguindo viagem. Ao chegar numa residência bem humilde, Galliard se aproximava e entrava. Lá, ele via o garotinho na qual ele havia lutado. O mesmo nessa hora sorria, pegava uma machadinha, a erguia e cortava a própria perna. Essa que agora estava inutilizada. Um som de grito assustador ecoava, e Galliard voltava a contar como narrador: a derrota significa inferno. Nos era mostrado o garotinho eventualmente se tornando um mendigo de rua, sem perna, e voltávamos para o presente, onde Galliard pensava em guarda: inferno para os perdedores. Por outro lado, Kibo avançava confiante e dizia: seja lá o que estiver te segurando, eu vou destruir. Kibo acertava um chute na costela, seguido de uma cotovelada no rosto. Galliard se fechava e tomava cotoveladas na guarda. Uma delas atravessava seu bloqueio e pousava no rosto. Kibo continuava atacando e questionava: e aí, qual é o gosto dos meus cotovelos?
Galed aproveitava para subir com um chute alto como resposta, mas Kibo afastava seu tronco a tempo. Em seguida, recuava dizendo: "Opa, opa, essa passou perto." Surpreso, Yoshiki dizia: "Caramba, esse cara acabou de levar uma cotovelada no rosto e ainda consegue dar um chute alto poderoso desse? Esse Galed é incrível!" Nos era mostrado um inchaço no olho esquerdo de Galed, e ele lembrava do seu passado enquanto contava. A vila onde cresci era desolada. Sempre havia escassez de alimentos. Lutar era a única maneira de sobreviver. Ninguém nem nada me assustava. A única coisa que eu temia, meu único oponente, era a miséria. Voltávamos para o presente, e Kibo dizia confiante: "Sabe, nenhum humano consegue se fortalecer sem a ajuda de alguém ao longo do caminho. É somente lutando contra um oponente forte que ele se torna verdadeiramente forte." Nos era mostrado Galed com um olho tão inchado a ponto de se tornar inutilizável. Pelo menos em combate, é claro. E Yoshiki dizia: "Não deixe se recuperar, Kibo. Ataca ele agora enquanto o cara tá cambaleando." Calmamente, Galed voltava a fazer guarda e Yoshiki comentava: "Tá vendo? Ele tá começando a recuperar o ritmo. Logo será tarde demais pra atacar. Bora, acelera isso." E o Miko adicionava: "Além disso, sua respiração ficou muito menos difícil." Kibo ignorava os conselhos e dizia: "Relaxem. Ficar mais forte é um prazer, uma alegria única. Então por quê? Por que vocês parecem tão tristes quando brigam?" Kibo encurtava com um direto e Yoshiki dizia: "É o primeiro soco que o Kibo tenta usar nessa luta. É um direto no corpo? Com essa guarda alta, os lutadores de Muay Thai deixam o corpo exposto." Não é isso. Ele tá mirando na cabeça." Kibo nessa hora lançava um golpe tão fraco que parecia uma finta, e Yoshiki repreendia preocupado: "Kibo, você tá louco? Os antebraços do Galed estão duros como blocos de aço, cara. Acorda!" Só que carregando um direto, galera, Kibo exclamava: "Coma isso!" O direto assustador entrava com tanta velocidade que Galed não conseguia defender. A potência era tamanha que o lutador de Muay Thai perdia a consciência e caía de joelhos. Yoshiki pontuava isso e o Miko dizia: "Observe a posição do punho do Kibo. Está completamente virado." Foi assim que os praticantes japoneses de Kenpo conseguiram socar os boxeadores de Muay Thai no rosto. Onde um soco comum não passaria, o soco do Kibo acertou o alvo e até ganhou alguma força. O nariz se quebra ao estilhaçar a cartilagem, transmitindo um impacto direto para o cérebro. Esse é o soco espiral do estilo Nadashinkage. Ao ver Galed caindo de joelhos, Kibo dizia aliviado: "É isso. Eu venci." Kibo caía de joelhos e continuava: "Eu venci o Muay Thai. As melhores técnicas de golpe em pé do mundo." Nessa hora, os moradores de rua comemoravam. Em seguida, galera, podíamos ver Otton disfarçado entre eles. O mesmo se virava para partir, mas antes tirava suas roupas e entregava para um morador. Ele agradecia o empréstimo e subia as escadas da estação. Já Kibo via o colar de Galed, só que nessa hora ele se surpreendia e dizia: "Ei, espera aí. Isso não é possível." Ao olhar pro lado, ele via Galed em guarda, inconsciente, mas exalando uma aura diferente. Surpreso, Kibo dizia: "Mas eu não entendo." Os moradores de rua notavam isso e o Miko comentava: "Isso não é bom." O Kibo perdeu muita atenção e o Shiki alertava: "Bora, Kibo, se recomponha, vamos, levanta." Otton nessa hora escutava os barulhos de falação, se virava e descia. Rapidamente ele chegava no local em que estava e via Kibo disparando enquanto dizia: "Que merda! Por que você não cai?" Inconsciente, Galed pensava: "Estou ouvindo o Hamuai, a música de combate. Está me dizendo para lutar." Ao ver Kibo se aproximando, Yoshiki dizia: "Seu idiota! Não ataca de frente, ataca pelo lado. Ele não consegue ver através daquele olho. Pelo ângulo morto, ataca pelo ângulo morto, não de frente." Galed nessa hora concluía mentalmente: "Eu tenho que lutar." Galed respondia com um chute que explodia no fígado. Kibo colapsava. Já Galed acelerava com uma cotovelada de direita e acertava. Otton olhava preocupado e via Galed subindo com um chute de direita que chacoalhava o cérebro do seu oponente. Kibo começava a ceder, mas outro chute de Galed já chegava. No caminho, Yoshiki dizia: "Ele mal consegue ficar de pé e já vai dar um chute médio." O chute pegava em cheio no rosto de Kibo e o rapaz voava para longe. Sem dar tempo, Galed seguia, encurtava e descia com uma cotovelada. O golpe acertava em cheio, e nessa hora nos era mostrado uma estátua budista se partindo. Em seguida, Kibo caía de cara no chão, e pior, inconsciente. Todos se preocupavam, mas nessa hora podíamos ver um olhar vazio de Kibo, e ele pensava se erguendo: Eu ainda posso lutar. Eu não vou perder assim. Se Galed ainda consegue se levantar." Galed nessa hora se preocupava e Kibo pensava em guarda: "Se ele consegue, então eu também posso."
Otton percebia algo. Já Galed avançava gritando, porém Otton entrava na frente e dizia: já acabou. Ao ver seu pai, Kibo caía desmaiado e de cara contra o solo. Ele ficava imóvel, e o Miko e o Shiki e os demais espectadores se surpreendiam. Já Otton exclamava: a partida acabou, e a vitória é sua. Tremendo, Galed absorvia aquelas palavras. Já Otton entregava o colar do mesmo e dizia: aqui, isso é seu. Você não precisa mais ter medo. Galed agradecia e caía de joelhos. Já Otton reverenciava a frente. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Mas antes, um breve comentário. Pessoal, vocês perceberam duas coisas aqui. Primeiro, o Kibo quis lutar no estilo do Muay Thai. Usou postura, golpes do mesmo estilo para extrair o máximo possível desse estilo. Se ele lutasse usando plenamente o estilo Nadashinkage, o Kibo provavelmente teria vencido isso, muito provavelmente mesmo. Fora as técnicas de luta em pé, as técnicas de solo seriam brutais para o Galed. Segunda coisa, vocês perceberam aqui nesse final que o Kibo não quis se aproveitar de bater no local que o Galed não enxergava, onde o olho dele estava tampado. Isso mostra muito da honra do personagem. Porém, entra em contradição com o que o Otton disse. O Kibo lutou aqui com o pensamento de um esportista e não de um artista marcial. Na rua, as coisas podem ser bem diferentes e alguém pode morrer. Então aqui temos um velho dilema, né? O esportista que luta com honra e o artista marcial que luta pela sobrevivência. Comentem aí, qual dos dois vocês acham correto? Particularmente, eu não acho que tem alguém errado aqui. O Otton está certo, porém também o Kibo quis se testar. Mas é um cenário de rua e alguém pode morrer. Enfim, esse foi o vídeo, galera. Se curtiram, vocês já sabem, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Dessa forma, você terá acesso a material exclusivo que não podemos postar publicamente. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, GTRZ no Instagram, tô postando minha jornada na luta de braço, faço caixinha de pergunta, troco ideia com a galera, então colhem lá se for do seu interesse. Pessoal, é isso, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.